Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudofq.pt. Vou resolver o Exame Nacional 2018, primeira fase. Como é apenas a resolução de um grupo, depois vou juntar tudo e deixar o vídeo completo aqui em cima, vão ter o link. E neste vídeo, na descrição, estará a estrutura completa e a ligação a cada pergunta. Podes alterar a velocidade do vídeo para 1,5 se estiveres à vontade. Se é a primeira vez que estás a ver estes vídeos, inscreve-te agora para ver todos os vídeos que vou colocar até o Exame Nacional. 6. O ácido clorídrico, HCl aquoso, é um ácido forte e o ácido acético, CH3COOH, aquoso, é um ácido fraco. Ponto 1. Considere duas soluções, uma de ácido clorídrico e outra de ácido acético, com o mesmo pH a 25 graus. Pode concluir que as duas soluções têm a mesma concentração. Bem, se eles têm o mesmo pH, como uma é um ácido forte e outra é um ácido fraco, não significa que eles têm a mesma concentração de ácido. Vamos ver aqui, o HCl aquoso vai-se ionizar aqui o líquido e dá origem a Cl- mais H3 ou mais aquoso. Aqui é uma ionização a 100%. No caso do ácido acético, em solução aquosa, mais água, nós temos um equilíbrio químico em que depende da concentração inicial do ácido, mas a dissociação nunca será acima de 10%. Se for muito diluído, então pode essa ionização ser 30 ou 40 ou aumentar mais um pedacinho. Mas nunca será uma ionização muito grande. Temos aqui CH3COO-, o ião acetato, mais H3O+, aquoso. Então, as duas têm a mesma concentração. Se tiver aqui um pH de 1, aqui terei concentração de 0,1. Para este ter um pH de 1, aqui a concentração teria de ser muito grande. Então, é falso. A concentração da solução de ácido clorídrico é inferior à concentração da solução de ácido acético. Então, para que eles tenham o mesmo pH, será a B que está correta. Vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos considerar que o HCl tem uma concentração de 0,1 mol por decímetro cúbico e também o ácido acético tem uma concentração de 0,1 mol por decímetro cúbico. O Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui, como é uma ionização a 100%, vamos ter H3O+, igual a 0,1 mol por decímetro cúbico e calculando o pH deste valor dá um pH de 1. Então, se tiver com a mesma concentração, vamos ver qual será o pH aqui 0. Considerando este equilíbrio aqui embaixo, aqui para a concentração e equilíbrio, eu vou ter 0,1 menos x, aqui 3x e aqui x. Eu vou aproximar este a 0,1 e para termos os cálculos mais rapidamente, eu vou por aqui o Ka será igual também aos produtos, x ao quadrado, a dividir por 0,1, dá um x igual a raiz quadrada de 0,1 vezes Ka, dá 1,34 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Esta é a concentração de H3 ou mais. Okay? Então, o pH do que será o menos logaritmo deste valor será 2,9. Só para percebermos a ideia de um ácido forte, então terá a concentração de H3O+, será igual ao ácido clorídrico, mas se eu tenho aqui a mesma concentração de um ácido fraco, o H3O+, será muito menor
e o pH será maior. Então, aqui é o B porque a concentração da solução de ácido clorídrico é inferior à concentração da solução de ácido acético. Se eles têm o mesmo pH, a concentração aqui teria de ser muito superior de ácido acético. A concentração da solução de ácido clorídrico é superior à concentração da solução de ácido acético, aqui ia dar um pH muito maior. As duas soluções têm a mesma quantidade de ácido dissolvido. Seja, eles tivessem o mesmo volume, iam ter a mesma concentração. Bem, não, também não é este. Vamos à pergunta 2, que é um pouco confusa. Diz o seguinte: a solução 1 de HCl tem uma concentração que é o dobro da concentração da solução 2. Então, por aqui, concentração de um ácido 1 é o dobro da concentração de ácido da solução 2. Numa amostra da solução 1 e uma amostra da solução 2 de igual volume, então, tenho aqui o volume do ácido 1 é igual ao volume do ácido da solução 2. Foram tituladas com NaOH de concentrações respectivamente concentração B e 4 vezes a concentração do B. Isto vai ser para a solução 2 e aqui para a solução 1. Considere que o volume da base 1 e o volume da base 2 são os volumes de titulantes gastos, respectivamente até o ponto de equivalência. Então, temos aqui um ponto de equivalência. Temos que ter número de moles do A tem de ser igual ao número de moles da base, do ácido igual ao da base. Ponto de equivalência da titulação da amostra da solução 1 e até ao ponto de equivalência da titulação da amostra da solução 2. Qual é a relação entre o volume da base da solução 1 e o volume da base da solução 2? Bem, nós temos aqui, vamos partir deste volume. Então, como volume do ácido da solução 1 igual ao volume do ácido da solução 2, qual será a relação entre a quantidade química? Vamos ver aqui. Tem a concentração é N sobre V e eu quero o volume será N sobre C. Okay? Eles trocam aqui. Então tenho, isto será N de A1 sobre concentração da base do ácido 1, o N do A do ácido da solução 2, concentração do ácido 2. Eu sei que a concentração do 1 é 2 vezes a concentração do 2, então vou substituir 2 vezes a concentração do ácido 2 a 2 a dividir por concentração do ácido 2 e vou cortar aqui e aqui, e este 2 vou passar para cima e ficamos com a seguinte relação: número de quantidade química do A, quantidade química do ácido da solução 1 é igual ao dobro da quantidade química de ácido na solução 2. Então, para eles terem o mesmo volume, e como eu tenho o dobro da concentração, significa que a quantidade química de ácido na solução 1 é o dobro da quantidade química de ácido da solução 2. No ponto de equivalência, será também preciso o dobro de quantidade química da base para neutralizar o ácido. Então vamos por aqui, o N da base 1 será igual ao dobro do N da base 2. Então vamos ver como é que se calcula a quantidade química. Será a concentração da base 1 vezes o volume da base 1, que é igual a 2 vezes a concentração da base 2 vezes o volume da base 2. Agora, qual será a relação? Eu tenho aqui que a concentração da base 2 é 4 vezes. Vamos aqui, concentração da base 1 vezes o volume da base 1 igual a 2, mas aqui a base 2 é 4 vezes o Cb, que é a base 1, vezes o volume da base 2.
posso cortar aqui estas concentrações e fico com uma expressão que é o volume de base da solução 1, que foi preciso para titular, é 8 vezes o volume da base da solução 2. Bem, a resposta correta é a linha C. Exercício 3. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético que contém também vestígios de outros componentes. O grau de acidez de um vinagre pode ser expresso pela massa de ácido acético em gramas dissolvida em 100 cm3 do vinagre. Então, a concentração de ácido acético num determinado vinagre comercial é 1,3 mol por decímetro cúbico. Determine o grau de acidez desse vinagre comercial. Então, eu devo colocar em gramas por 100 cm3. Bem, é assim que se mede o grau de acidez e eu quero determinar o grau de acidez. Então, vou ver qual é a quantidade química que estará em 100 cm3. Então, tenho a concentração, será N sobre V, e agora quero para um volume de 100 cm3, que corresponde a 0,100 decímetros cúbicos. Então, N será C vezes V, e é 1,3 mol por decímetro cúbico, vezes 0,100, e dá 0,13 mol. Isto é de ácido acético. Vamos calcular a massa molar do ácido acético. Pronto, temos 2 carbonos. Temos 12,01 vezes 2, mas tem 4 hidrogénios, 1,01, e 2 oxigénios, 2 vezes 16,00. Está igual a 60,06 gramas por mol. Então, para saber a massa, é N vezes M, e tem 0,13 vezes 60,06, que dá 7,8 gramas de ácido acético. Bem, esta é a massa em 100 cm3, então o grau de acidez deste vinagre é 7,8 gramas por 100 cm3. Ou 7,8 graus. 3.2. Para determinar a percentagem em massa de ácido acético num vinagre, a partir do grau de acidez desse vinagre, tem ainda de ser conhecida. Então, temos que, para se fazer a massa, a percentagem em massa, vamos ver como é que se calcula a percentagem em massa. É massa do soluto sobre a massa da solução. A massa do soluto nós já sabemos. Eu quero saber qual será a massa da solução. Para passar volume da solução para a massa da solução, eu preciso saber a massa volúmica, que se refere sempre à massa e o volume da solução. E será, então, a resposta A. Massa volúmica, massa molar da água não é necessário, massa molar já sabemos, ok. Exercício 4. A molécula de ácido acético pode ser representada através da notação de Lewis por: quantos eletrões de valência existem no total na molécula? Okay, são eletrões de valência ligantes. Eu ia dizer que estes também contam como eletrões de valência, são os eletrões todos da molécula. Estes são eletrões de valência não ligantes. Então ficamos com que também temos de ter cuidado se estão a perguntar pares, são quantos eletrões. Então tenho 2, 4, 6, 8, por aqui 10, 12, 14 e aqui 16. Então a resposta correta é 16 eletrões de valência ligantes. Exercício 5. O acetato de prata é um sal
que pode ser sintetizada através da reação de ácido acético puro com uma solução aquosa de nitrato de prata. Na tabela seguinte estão registados os valores da solubilidade do acetato de prata em gramas de sal por 100 gramas de água a diferentes temperaturas. Então, temos a temperatura até 40 graus e a solubilidade do acetato de prata aumentar. Dissolveram-se 12,0 gramas de acetato de prata em 1 kg de água a 40 graus. Esta solução foi depois aquecida até se evaporar metade do solvente. Temos aqui em texto e às vezes pode ser importante. Aqui, depois de aquecer, passamos deste solvente de 1 kg de água para 0,1 kg de água. Admite que o acetato de prata não é volátil, ou seja, no aquecimento não perdemos quantidade ou massa de acetato de prata e em seguida a solução foi arrefecida até 20 graus. Qual será a massa de sal que terá precipitado? Bem, nós temos os valores que nos dão 20, ou 40 e 20, estão aqui. Se não estivesse, seria preciso fazermos um gráfico de solubilidade, em que aqui fica a temperatura, posso pôr assim, temperatura em graus Celsius, e aqui ficaria a solubilidade em gramas por 100, também aqui por 100 gramas de água. E o gráfico, como a solubilidade está a aumentar com a temperatura, ficaria uma coisa assim. E imaginem que seria 25 graus. Eu tinha que encontrar para 25, através da equação da reta, qual seria a solubilidade. Então, o exercício acaba por ser, ou por ter um grau de dificuldade menor. Vamos ver aqui também um passo que não é necessário, mas vamos ver se a 40 graus vai ser solubilizado todo este 12,0 gramas em 1 kg de água. Vamos ver aqui a 40 graus. Tem 12,0 gramas a dividir por 1000 gramas de água. Como eu tenho a relação para 100 gramas de água, vou pôr aqui 100 gramas de água, qual será a solubilidade? Então, o X vai dar, fazendo este cálculo, só tirar um zero e vai ser 1,2, 1,20 gramas por cada 100 gramas de água. Como ele tem uma solubilidade de 1,43, então, se eu colocar 12 gramas ou 1,20 gramas por cada 100, vai ser solúvel, vai estar abaixo aqui da curva de solubilidade. Eu podia adicionar até, aqui, vamos ver se faz sentido, até 14,3 gramas. Adicionei 12, mas se eu adicionasse 14,3 para 1000 gramas, em 100 gramas daria os tais 1,43 gramas. Bem, é só para vermos que estas 12 gramas foram solubilizadas. Então, vamos agora perceber o que é que acontece a 20 graus. Para 20 graus, eu vou ter 12,0 gramas do sal em 500 gramas de água. Vamos ver, através deste valor da solubilidade, aqui, solubilidade 1,05 gramas por 100 gramas, e vou ver se é 500, 1,05 gramas em 100 gramas, aqui a 500 gramas de água vai dar X, então X é igual a 5,25 gramas que estarão dissolvidos ou solubilizados. Como eu verifiquei aqui para 20 graus, que teria esta solubilidade, 1,05 gramas em cada 100. Se agora o volume
ou a quantidade de solvente, massa de solvente passar para 500 gramas, qual será a solubilidade, quanto é que pode ser solúvel de este sal? Será 5,25 gramas solubilizadas. Ou seja, aqui no total eu tenho 12 gramas. Na solução aqui vai estar solúveis 5,25 gramas. Qual é a massa de sal que terá precipitado? Qual é a massa que fica aqui embaixo? Este é o total. Esta massa será 12,0 menos 5,25 e é igual a 6,75 gramas de sal. E como aqui apresentam-se com dois algarismos significativos, a resposta, a massa que terá precipitado, será massa igual a 6,8 gramas do sal. Espero que tenham percebido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Entretanto, fiquem com mais alguns vídeos aqui para ajudar a preparar o Exame Nacional. Até já!